Olá, glória a Deus, glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus está no controle o tempo todo. Deus fala conosco o tempo todo. E Deus está no controle de tudo o tempo todo. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. E através de declarar a palavra de Deus, profetizar nas nossas próprias vidas. Às vezes a gente fala as coisas para os outros, às vezes a gente leva a palavra para os outros, mas a gente precisa falar a palavra para nós mesmos, para que os nossos ouvidos ouçam aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer, aquilo que Deus quer nos mostrar. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declare a palavra de Deus o tempo todo, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem conseguido vencer as tentações da sua vida? Você tem conseguido vencer aquelas provações que o diabo traz para você, aquelas tentações, aquelas armadilhas? Porque nós somos atacados o tempo todo, nós somos questionados o tempo todo, nós somos tentados com as coisas desse mundo o tempo todo. O tempo todo. É na cobiça, é nos olhos, é na língua, na boca. Nós somos sempre tentados com alguma coisa aí, e é interessante como o diabo, como ele não sabe aquilo que nos tenta, aquilo que nos provoca, aquilo que nos leva a querer pecar, aquilo que nos leva a nutrir o pecado dentro de nós, a começar a pensar, imaginar, porque eu não sei se você sabe, o pecado não é uma coisa imediata. Não. O pecado é uma coisa que nasce no nosso coração, na nossa alma, e ele vem se desenvolvendo, ele vem se nutrindo. Por exemplo, uma pessoa que adultera, ela não sai de casa já com a ideia na cabeça de adulterar. Não, hoje eu vou adulterar. E sai de casa e vai fazer aquilo. Não. Aquilo nasce dentro dela, através de quê? Uma pessoa dá mole, trata bem, tem um problema dentro de casa que talvez o cônjuge não esteja tratando ou suprindo aquela necessidade e alguém de fora supre. Aí ele começa a olhar, ela começa a olhar. Aquilo vem crescendo dentro, aquele sentimento, aí já toma coragem, já chega para conversar. Então aquilo é um processo, o pecado ele é um processo. Ele não vai de estalo de uma hora para outra, não, ele é um processo. E é engraçado, é incrível como o diabo ele nos testa em diversas áreas para ver aonde você cai. Por exemplo, se o diabo colocar para mim uma oportunidade de eu roubar alguma coisa, desviar um dinheiro, fazer alguma coisa de corrupção, eu não vou cair porque eu fui ensinado a minha vida inteira que aquilo era errado. Se o pecado colocar, por exemplo, diante de mim uma coisa errada, eu não vou cair. Porque eu já tenho um certo discernimento da palavra, eu já tenho um certo entendimento daquilo que Deus espera de mim. Mas
A gente precisa aprender a discernir em nós qual é a área da nossa vida onde nós somos mais frágeis. Por exemplo, o meu caso é se mexer com a minha família. Se mexer com a minha esposa, com os meus filhos, com as minhas netas, com o meu neto. Nessa área, eu sou vulnerável. Outra área que eu sou vulnerável é, por exemplo, no trânsito. Eu preciso vigiar muito no trânsito. Por quê? Porque eu me irrito. Eu fico com vontade de fazer, né? Xingar, bater, discutir. Então é nessas áreas que o diabo vem tentando nos pegar, nos fazer cair, nos fazer, nos derrubar, nos tirar dos caminhos de Deus. E o que nós temos feito nessas horas? Será que nós temos conseguido vencer as tentações? Será que nós temos, por exemplo, no meu caso, será que eu tenho conseguido vencer as discussões no trânsito para não cair, para não pecar? As ofensas contra os meus familiares ou alguma coisa nesse sentido? Será que eu tenho conseguido vencer isso? É interessante que nós vemos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, a palavra de Deus ela fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Em outra versão, nós lemos assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. O que você tem feito quando a tentação chega até você? Qual tem sido, desculpa, a sua atitude quando a tentação chega para você? Aquela vontade de xingar, aquela vontade de brigar, de bater, de tirar satisfação. Ou talvez aquela vontade de trair, aquela vontade de cobiçar, de desviar. O que você tem feito? A palavra de Deus diz que nós temos 8. Nós temos 8 coisas que nós temos que fazer para fugir, para vencer as tentações. Nós precisamos, quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos, o diabo tenta nos colocar nesse processo de iniciar o pecado dentro do nosso coração. E eu falo para você essa questão de iniciar o pecado lá em Gênesis, quando Caim estava já com raiva de Abel, Deus chega para Caim e fala assim: escuta, Caim, por que você está com raiva? Por que você está triste? Caim, olha, toma cuidado, o pecado está aí na tua porta e cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus estava falando para Caim que o pecado já estava aflorando dentro dele, o pecado já estava vindo à tona. Cabe a ele e a nós dominar o pecado. Cabe a nós pensar naquilo que Jesus já fez na nossa vida e dominar o pecado, dominar a tentação.
Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a oração modelo, no final dela a gente fala assim: não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Mas como que Deus não nos deixa cair na tentação? Através da palavra de Deus, ele nos ensina. Através do exemplo de Jesus, que foi tentado em tudo, em todas as paixões, em todos os sentimentos, Jesus foi tentado. Você quer ver onde é que diz isso? Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Ele nos fala o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse sumo sacerdote que está sendo citado aqui em Hebreus é justamente Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo como homem e ele sofreu todas as tentações, todas as paixões que nós sofremos, justamente para que, depois de ressuscitado, ele pudesse nos ajudar a passar por aquilo que nós temos que passar. Tanto que ele fala na palavra de Deus, Jesus diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão tentações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci todas elas. Eu não pequei, mesmo passando por todas elas. Então nós temos 10 maneiras de nos focarmos em Jesus para vencermos as tentações. Primeira, nós temos que ter certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Você tem certeza que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor? Quando nós temos fé em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos dá força para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então nós temos que primeiro ter a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós temos que colocar debaixo da submissão de Cristo todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, colocar debaixo da submissão e da mão poderosa de Jesus. E permitir que Ele governe todas as coisas em nós. Em segundo lugar, reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós não podemos brincar com o pecado. Reconhecer que nós não podemos brincar com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Sabe, hoje em dia tem muito crente caindo, sabe por quê? Porque ele quer descobrir o seu limite. Então ele vai chegando cada vez mais próximo da linha do pecado. Uma hora, o inimigo acaba puxando ele para o outro lado. E ele acaba caindo no pecado. Apesar de crermos em Jesus, nós continuamos sendo pecadores. E lutamos contra um conflito íntimo. Ao mesmo tempo em que queremos agradar a Deus, prosseguimos pecando. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro naquilo que ele disse: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, que é o pecado, eu faço. Por quê? Porque é o desejo da minha carne, é o desejo do meu coração.
É aonde eu fui criado. E é isso que eu faço. Em terceiro lugar, reconhecer que a guerra, a batalha está na nossa mente. Tudo nasce aqui. Tudo nasce na nossa cabeça. A vontade de adulterar, a cobiça, aquela vontade de aproveitar a oportunidade para pegar alguma coisa que não é nosso, tudo nasce aqui. A nossa batalha, a nossa guerra é na nossa mente. Existe uma parábola que diz que nós temos dentro de nós dois cachorros, um preto e um branco, um bom e um ruim. E as pessoas perguntam qual deles vence a batalha, a guerra, a luta. E o sábio diz assim: aquele que eu alimentar mais é aquele que vence a luta. Então, se nós alimentamos o nosso lado espiritual, ele vai vencer o nosso lado carnal. Mas se nós estamos alimentando a nossa carne, ela sempre vai vencer o nosso espírito. Não se engane. Em quarto lugar, cuidado com as amizades e com a solidão. Sabe, nós temos que escolher os nossos amigos como Jesus fazia. Jesus tinha aqueles amigos chegados aonde ele trocava ideia. Não era todo mundo que Jesus contava os seus problemas, não era todo mundo que Jesus chamava para oração, não era todo mundo que Jesus chamava para estar a sós. Não! Jesus tinha o seu círculo de amigos, geralmente Pedro, Tiago e João. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos amigos, mas também nós temos que tomar cuidado com a nossa solidão. Às vezes também se isolar é ruim. Porque quando nós estamos isolados, nós não temos conselhos. Nós não conversamos com as pessoas, nós não trocamos ideia, nós não temos com quem orar. E isso também é prejudicial. Outra coisa, afaste-se de situações que podem levá-lo a pecar. Meu querido, minha querida, se você tem problema com bebida, não vá nos botecos. Se você tem problema com sexo, não vá nas baladas. Se você tem problema com adultério, não vá, não fique sozinho com sexo oposto. Fuja. Fuja do pecado. Fuja das situações nas quais você pode cair, nas quais você sabe que você é fraco. Se você tem problema no trânsito igual a mim, dirige com as janelas fechadas. Desligue a buzina do seu carro. Fuja das situações que podem te levar a pecar. Confesse os seus pecados, sempre. Errou, confesse. Busque um amigo e confesse. Ou então, se você não quer conversar com as pessoas, confesse para Deus. Se arrependa. Não guarde o pecado dentro de você. Não guarde dentro de você o seu erro, porque aquilo vai crescer dentro de você e vai te levar a pecar cada vez mais. A palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro, um pecado chama outro pecado, e é sempre assim. Outra coisa, não procure justificativas. Não racionalize em relação aos seus impulsos. Pode uma coisa boa ser má? Não, não pode. Ou ela é boa ou ela é má. Foi a dúvida que Satanás levantou na mente de Adão e Eva ao mostrar-lhe a fruta proibida.
A mesma dúvida pode surgir na nossa mente em respeito ao sexo. Quando procuramos justificativas para fazer algo, é porque já estamos deslizando na tentação. Quando você procura justificativa para justificar o seu erro, o seu pensamento mau, você já está deslizando para cair, você já pisou na casca de banana. Seja forte, lembre-se dos ensinamentos de Deus. Outra coisa, lembre-se das providências divinas. Quais são as providências divinas? Quando você está pensando em pecar por qualquer coisa, sabe? Vai praticar um esporte. Dedique um tempo no serviço de comunidade. Vai para a igreja, vai fazer alguma coisa. Vai louvar, adorar, orar, jejuar. Vai fazer alguma coisa, praticar alguma coisa. Invista energia em algo que precise da nossa criatividade. Pode ser uma boa maneira de controlar os nossos impulsos e a gente não cair nas tentações. Em nono lugar, medite na palavra de Deus. Sabe? A palavra de Deus diz que nós temos que meditar, nós temos que ter a palavra de Deus gravada no nosso coração para que a gente não peque contra Deus. A gente precisa meditar na palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Existe até uma música que diz, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Meditar na palavra, ter a palavra dentro de você, ter a Bíblia dentro de você, para que isso venha, quando você for fazer algo errado, essa palavra vem na sua mente, nos seus olhos, e você fala, opa, peraí, isso aqui é errado. E por último, em 10º lugar, lembre-se que Deus está sempre conosco. Sabe, Deus está sempre ao nosso lado. É só nós chegarmos e falarmos, papai, estou sentindo isso aqui, estou sentindo vontade disso aqui. E o Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo vai te tirar daquela situação. Como disse no versículo que nós lemos, Deus não dará tentação, mas Deus não permitirá, porque Deus não nos tenta. Deus não permitirá tentação maior do que aquela que nós possamos suportar. E Ele sempre, escuta, sempre vai dar o escape. Sempre nós teremos uma saída. Não existe essa história de, mas eu não tinha como recusar. Sempre nós teremos uma saída. Se você ler a história de José do Egito, você vai ver que quando a esposa de Potifar agarrou ele para ele se deitar com ela, ele cai fora, deixa a capa na mão dela e vai embora. Sai correndo. Mesmo quando ele se viu nas mãos dela, ele caiu fora. Jesus, ele passou por todas essas coisas, tenha certeza disso. E ele venceu todas elas. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, nós lemos assim: porque tendo em vista o que Jesus mesmo sofreu quando tentado, Jesus é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vou repetir. Tendo em vista o que Jesus mesmo sofreu quando tentado, Jesus é capaz de socorrer aqueles que creem e que também estão sendo tentados. Ele sofreu todas as coisas e foi tentado em todas as coisas, e em todas as tentações ele venceu.
e não pecou. E do mesmo jeito que ele foi tentado e venceu, ele pode nos socorrer quando nós estamos sendo tentados. Então nós precisamos lembrar que Jesus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre conosco. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado. E eles não vão permitir que a gente caia em tentações. Se nós conversarmos, se nós formos a eles, se nós estivermos com eles, se nós estivermos andando com eles, nós não seremos pegos no pecado e nas tentações. Amém? Glória a Deus! Que essa palavra venha nos ensinar, venha nos lembrar, nos ensinar a sair das tentações, a vencer as tentações. Da mesma forma como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Glória a Deus! Que dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Seja um membro do nosso canal, assine, esteja com a gente, nos ajude a levar essa palavra a muito mais pessoas. Coloque aqui os seus comentários, diga aquilo que você está achando do nosso canal. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, envie para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam a palavra de Deus e aprendam com ela, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Seja uma bênção, leve a palavra de Deus e sempre, sempre seja uma bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.